Opa, tá esperando a aula aí? Recadinho importante aqui para você. Pessoal, você que deseja se preparar para GCM de Cachoeiro, gabaritar, detonando a banca Sebrasp, é muito importante você nos acompanhar aqui e pegar os bizus dos nossos professores, tá bom? Desde já quero agradecer você por estar acompanhando aqui a nossa aula, o nosso canal. Já deixa aí o seu like, o seu gostei e não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aula, tá bom? Olha só, você que gosta de apostila, olha que bacana, tem aí a apostila impressa e o pessoal aí liberou o frete grátis, tá? Então a apostila completinha para você que gosta de fazer as suas marcações, tá com o material físico, né, andando para debaixo do braço assim, ó, igual uma Bíblia, é a Bíblia do concurseiro, é a apostila. Galera, não pode perder também as nossas aulas de revisões que vão acontecer aqui no canal. Por isso que eu tô falando, se inscreva aí para você não perder nada. Se você precisa de um curso preparatório online, para você acessar quando e onde quiser, também o link está na descrição deste vídeo, tá bom? E não esqueça que teremos também simulados. Então vamos lá, porque você vai conseguir. Então acredite e venha com o Vale Concurso, porque aqui vale a pena. Valeu, pessoal, boa aula. Deixa eu correr aqui, que eu preciso já assistir uma aula aqui do Vale. Valeu, tamo junto. Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso público para Cachoeiro do Itapemirim. Já estou com o seu edital em mãos aqui, para a gente fazer o nosso Vale Tudo de Direito Constitucional. Vou anotar aqui os que vai cair na sua prova e a gente vai fazer um apanhado geral daquilo que você precisa saber. A gente só tem uma hora, né? Eu gostaria de falar aqui 3, 4 horas, quem é meu aluno sabe que nesses Vale Tudos, quando tem presencial aqui, eu sou sempre aquele professor que atrasa, que eu gosto de falar tudo aquilo que tem grande chance de cair, só que a gente só tem uma hora. Então, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, aí que é o sininho que está do lado, e também não deixe aí de comentar aqui embaixo qual a sua expectativa para essa prova, se você vai vir de outro estado para fazer essa prova da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, se você é do estado do Espírito Santo mesmo, e comente aqui embaixo o que você está achando dessa aula, qual a dica que você gostaria que esse outro professor gravasse, dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, já ajuda bastante, deixe seu joinha e também quer conhecer a plataforma da Vale, quer conhecer as questões, tem condições de você estudar aí nos últimos momentos, fazer simulados, não deixe conhecer aqui embaixo, se você estiver aí nos últimos dias aí da sua prova, você ainda pode fazer muita coisa, tem muita gente que aí nos 45 do segundo tempo consegue aí 2, 3, 4 questões e faz muita diferença para você na sua aprovação final. Clica aqui embaixo, conheça os simulados, os pacotes da Vale, tenho certeza, questões que você não vai se arrepender. Beleza? Sou o professor Magno Assis, qualquer dúvida, @magnoassis44, pode me chamar no Instagram, se você não tiver Instagram, magnoassis44, gmail.com, pode mandar qualquer dúvida que você tiver desse ou de outro concurso lá, beleza? Vale tudo, GCM, vou colocar só Cachoeiro, né? Porque Cachoeiro de... Cachoeiro, beleza? Eu deixei anotado aqui tudo que pode cair no seu edital. Ó, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais coletivos, direito à vida, liberdade e direitos sociais. Então, via de regra aqui, ó, artigo 5º, artigo 6º. Artigo 5º e 6º. Poder executivo, forma de governo, isso aqui a gente vai falar, né? Forma de governo, vou te dar um mnemônico para você não errar isso aqui, pode ser que vai ter uma questão disso aqui, tá? Forma de governo e forma de chefia de Estado, ó, forma e sistema de governo, chefia de governo e de Estado. Vou falar disso aqui. Segurança pública, organização da segurança pública, ou seja, artigo 144, e também ordem social. Se der tempo, a gente vai falar de ordem social aqui, ordem social, que tem aí questão de ter uma chance na sua prova. Fica até o final, não é só para te segurar aí não, porque é verdade que eu estou falando, vou deixar para o final. Vou te dar uma dica aqui, ó, que é a dica quente para cair agora em 2024, tá? Uma dica quente para cair. Aqui também tem uma dica quente para cair em 2024. Por que o professor está falando? Porque são modificações, a gente vai entendendo o que a banca vai fazendo, e às vezes quando tem uma modificação na lei, eles gostam muito de cobrar isso aqui. Então aqui, ó, tem grande chance de cair e aqui também tem grande chance de cair. Então artigo 6º aqui, que eu vou falar logo em seguida, mas aqui, ó, na ordem social, tem uma coisa para te falar que tem grande chance de cair na sua prova. É facinho, facinho, facinho,
mas que se você ficar aí boiando, você pode ficar para trás, e não é uma coisa que é muito fácil. De direito constitucional é isso aqui, então a gente vai, vou apagar nesse canto aqui, ó, vou colocar, eu ir falando ali, pra gente não se perder, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, forma de governo, sistema de governo, chefia de Estado, chefia de governo, só isso que eu já vou lembrar, e ordem social, beleza? Vou escrever aqui, ó, o que a gente vai fazer agora o nosso apanhado geral. Se você tiver aí com a sua Constituição na mão, deixa ela no cantinho aí, e vai anotando o que eu vou falando, que vai ajudar muito na hora da sua prova. Se você não tiver, pega um pedaço de papel, anota, faça a anotação, que ajuda muito na hora da sua prova. O ato de anotar ajuda muito a sua memória a lembrar. Porque só ficar ouvindo, talvez você está ali ao mesmo tempo ouvindo e está no WhatsApp, está no Instagram, pare. Desliga a sua internet agora fora desse aqui que você está vendo. Obviamente, se você desligar tudo, vai cair esse vídeo também. Mas desliga ali as suas mídias sociais, foca aqui nessa aula, porque isso vai fazer muita diferença na hora da sua prova. Quando você estiver estudando, faça isso. Né? Pesquise ali o método Pomodoro, que você estuda 30 minutos e descansa 5, mas não deixe de estudar aí de forma focada, porque às vezes você fica aí estudando 2 horas, 3 horas, mas de forma não focada, não adianta nada, né? Se você estudar menos tempo, o bom é que se você tiver chance de estudar 8 horas focado, mas às vezes você não consegue fazer isso, você não tem essa disponibilidade, você estudando aí menos tempo, mas com mais foco, você tem uma assertividade muito maior de questão. E isso aí que está falando é o professor que tem bastante tempo que está estudando e que tem grande dificuldade de me focar nos estudos. E graças a Deus, né, eu consigo hoje focar em alguma coisa porque eu uso alguns métodos, um deles é o método Pomodoro, você pesquisa na internet aí, ninguém vai te cobrar por isso, que aí você, basicamente você estuda 30 minutos e folga 5, 6, 7 minutos, obviamente que nessa folga você não vai para televisão, não vai para suas mídias sociais, você vai só no banheiro, toma água, toma um café, se você gostar de café, come alguma coisa. Isso ajuda muito na hora da sua prova aí, para você ficar descansado, beleza? Então, ó, vamos no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é o primeiro que vai cair na sua prova aí. Então, se você não entende nada de artigo 5º, já está nessa reta final, eu sugiro que você estude artigo 5º. Artigo 5º é de suma importância para a sua prova, beleza? Então, ó, dentro do artigo 5º, o que você tem que saber? Tudo. Artigo 5º, você tem que saber tudo. Não tem como fugir e falar assim, ó, existem as partes mais importantes, mas você tem que saber tudo. Não tem como você ficar para trás. Então, dentro do artigo 5º, eu vou separar alguns incisos aqui para você não se perder. O primeiro inciso que eu quero que você observe, que cai bastante na prova de segurança pública, de policial militar, de guarda municipal, é esse inciso aqui, ó. Primeiro a gente tem que falar, no artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. É o começo lá do seu edital. Esse aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Por que esse aqui é muito importante para a sua prova? Todos são, tá? Todos são. Mas esse aqui é de suma importância para a sua prova, porque a banca costuma colocar uma vírgula aqui e fala, salvo no caso tal, salvo, não existe salvo. Ah, professor, então quer dizer que esse é um direito absoluto? Não. Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. O que é o direito absoluto? É um direito que não tem exceção. Pensa no direito maior que uma pessoa pode ter. Direito à vida, não é? Direito à vida é o maior direito que a pessoa pode ter. Ele não é absoluto. Se uma pessoa tiver lá em caso de guerra declarada, pode ter a pena de morte, ou seja, a vida dela pode ser cerceada. Se a pessoa estiver assaltando ali e tiver um policial, ele tem o dever de repelir aquela injusta agressão, podendo até ceifar a vida dessa pessoa. Então a vida não é um direito absoluto. Quem dirá outros direitos absolutos? Então, aí professor, já que a tortura não tem exceção, a não tortura é um direito absoluto? Não, a não tortura não é um direito. A não tortura é uma garantia, ou seja, o Estado, então tem diferença de direito, é diferente de garantia. O que a tortura garante? A tortura garante que o Estado não vai, ou seja, o Estado não vai te torturar, nem te oferecer tratamento desumano ou degradante com intenções escusas, ou seja, para conseguir informação, para te aplicar castigo, é aquela pessoa que está sob o seu
domínio, aquela pessoa que está ali sobre um cárcere que você infringiu para ela. Você vai colocar ela sobre sofrimento, você vai colocar ela sobre castigo, você vai colocar ela em algumas situações para ela passar as informações. O Estado está te garantindo que não vai te fazer isso para conseguir informações ou como castigo. É uma garantia. Direito não tem absoluto. A garantia pode ser que não tenha exceção. O direito sempre vai ter alguma exceção aí. Beleza? Só para tirar isso da sua cabeça. Que muita gente me pergunta isso aqui no Instagram, principalmente. Ou quando é aula presencial. Às vezes a aula gravada, que a pessoa não tem essa chance de perguntar. Então, essa tortura não tem exceção. A banca costuma colocar uma vírgula aí e coloca assim, salvo em caso de sequestro, salvo em caso de terrorismo. Não tem, tá? Então, muito cuidado com isso. Não tem. A banca também gosta muito do inciso 4. Não sei porquê. Ela coloca assim, ó, é livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. É vedado, tá? A pessoa pode dizer o que ela pensa, desde que ela coloque a cara dela lá. Então, você fazer um perfil falso, sem nome, para postar as coisas, o problema não é postar o que você está postando. O problema é fazer isso de forma anônima. Então, a manifestação de pensamento é livre, só que você não pode fazer isso de forma anônima. Por quê? Porque dependendo do que você falar, você vai responder civilmente, administrativamente ou criminalmente. Se você estiver imputando alguém em um crime, se você estiver incorrendo nos crimes do Código Penal ou das leis, né, que tratam de penas criminais, você pode aí responder de acordo com a sua culpabilidade. Por isso que a manifestação de pensamento não pode ser feita de forma anônima. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Esse aqui também é importante, a banca costuma colocar isso aqui na prova, porque a prova de guarda municipal, ele tem esse condão aí do guarda que está trabalhando em cima da linha, tipo policial também, o policial cai muito nessa questão aqui. Lembre-se que o direito de resposta que é proporcional ao agravo, ele não exclui a indenização, ou seja, a pessoa tem direito aos dois. A indenização mais o direito de resposta, além da indenização. Porque já teve banco que colocou assim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo ou indenização por dano moral. Não, além da indenização. A pessoa foi difamada, caluniada, injuriada, ela tem dois direitos. O direito de resposta, ou seja, o direito de dizer o contrário do que foi dito, e também o direito à indenização por dano material moral. Ah, ele perdeu um contrato de marketing que ele tinha com a empresa de publicidade porque a imagem dele foi manchada por essa e essa notícia que depois verificou-se não provada, ou que era falsa, ou que caluniava a pessoa, ou que difamava, ou que injuriava. A pessoa tem direito à indenização também. Onde está o pulo do gato? Nesse além. A banca costuma mudar esse além aqui. Cuidado também, tem vários aqui que você precisa estudar, obviamente. Tem vários aqui. Esse aqui, o inciso 7, geralmente cai como correta. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Eu vi uma ou duas questões que caiu isso aqui como incorreta, falando que só tem assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva. É nas civis e nas militares, ou seja, tem apoio ali de líderes religiosos com a intenção aí de ressocialização daquela pessoa que está na internação coletiva, ou seja, do preso, e também com a intenção aí de que a pessoa possa ter o psicológico menos abalado, né? Se é que pode assim dizer. Censura e licença independe, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura e licença. O que a banca costuma fazer? Coloca que depende de censura e licença. Lembrando que a Constituição é de 5 de outubro. Deu um problema no áudio aqui, mas a gente resolveu. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Não pode censurar e nem precisa de licença. O que é censura? Censura é aquilo que o censor, né, o censor com C, na época do regime militar, trocava aí, de tempos em tempos, não é uma pessoa fixa, aquela pessoa que assiste a peça, assiste a apresentação e corta algumas partes. A licença é aquilo que é prévia, né? Vou ter que fazer uma licença para ter um espetáculo. Não. O que não pode haver é um espetáculo, por exemplo, de nudez aberto ao público. Mas se colocar ali mais de 18 anos, o Estado não precisa de dar uma licença, também não pode censurar. Lembrando que a Constituição é de 5 de outubro de 1988, estávamos saindo aí na história do Brasil, história recente, de um regime militar. Por isso que a Constituição colocou algumas coisas nos incisos do artigo 5º, um deles foi esse aqui. É livre a manifestação aí, artística,
sem poder o Estado censurar e sem também, e científica também, artística e científica, sem o Estado poder censurar ou precisar de licença. Cuidado, que a banca costuma mudar isso aqui para dependente, tá? Coloca aqui, ó, dependente de licença. Esse 10, 11 e 12 tem bastante na prova. Por que que tem? Porque você quer ser um guarda civil municipal de Cachoeiro de Itapemirim. E a banca sabe disso. O que que a banca vai fazer? Ela vai pegar aqueles incisos do artigo 5º, via de regra, tá? Que tem mais chance de cair. Você tem que saber de todos, mas esses têm mais chance de cair. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Sabe aquele policial que filmou a pessoa, jogou nas redes sociais lá, até às vezes com um caráter humorístico, a pessoa está escondendo droga nas partes íntimas. Sabe aquele agente público que filmou a pessoa e fez chacota, ou filmou a pessoa que não estava condenada, filmou a pessoa e manchou a imagem dela? Essa pessoa tem direito de indenização. Então, o policial militar, o guarda municipal, o policial civil, ou as polícias em geral, estão ali no fio, né, da navalha. Se cair um pouco para a esquerda, ele é herói, se cair um pouco para a direita, ele é vilão. Por isso que você está trabalhando com o direito do cidadão o tempo todo. Por isso que as bancas têm cobrado muito o inciso 10 aqui. A maioria das vezes, a banca coloca aí esse artigo 10 como correto, mas você tem que saber ele, mesmo se ele cair incorreto, você resolve. Artigo 5º, inciso 11, chance de cair na sua prova, grande demais. Esse é o marco todo ele. O que que diz? A casa é a zona inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a gente tem a regra e tem as exceções. Qual que é a regra? A regra é que a casa é a zona inviolável e ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento, certo? Só que existem 4 situações onde que a casa vai ter... Ó, casa... Qual que é a regra? Regra não pode ser violada. E o conceito de casa aqui é amplo, tá? Casa aqui é qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. Não é só aquela casinha que você entende assim, não, tá? Um motorhome, por exemplo, é uma casa. Então, ele não pode ser violado, salvo que são as exceções. Como eu disse, não tem direito absoluto. Então, tem algumas exceções. A primeira exceção é o flagrante delito. Flagrante delito. Não é fragante, não é flagrante, tá? Vou até escrever aqui, porque muita gente, ó, flagrante delito. O crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Flagrante, vem de flagrar, de flamejar, né? Está acontecendo, está queimando. Flagrante delito. Desastre. Prestar socorro. Tudo na casa da pessoa pode ser violada sem o consentimento dela. E determinação judicial. São 4 situações. O que você tem que lembrar aqui? Que dessas 4 situações, 3, que são essas 3 aqui, podem ser a qualquer hora. Qualquer hora. Do dia ou da noite. Por que você não vai confundir com determinação judicial? Flagrante delito, desastre, prestar socorro, tem o caráter de urgência. Isso aqui é urgente, ó, não dá para esperar. A pessoa está precisando ali de um socorro. Vai esperar ficar durante o dia? A pessoa está lá debaixo de um barranco soterrada, ou está pegando fogo, você vai esperar ficar durante o dia? Ou você vai ficar pedindo autorização dela? Tem um crime acontecendo, você vai esperar ficar durante o dia? Não, urgente. Determinação judicial, aqui já tem investigação em curso, aqui dá para esperar. Esse aqui, ó, por determinação judicial, é somente durante o dia. O que é que a banca costuma fazer? Suprimir esse durante o dia aqui, ó, ou colocar que é qualquer hora. Somente durante o dia, por determinação judicial. Então, quando eu falo de determinação judicial, é somente durante o dia. Então, eu tenho a regra que o asilo inviolável, a casa, não pode ser violado, salvo em 4 situações. Dentre essas situações, 3 situações pode ser qualquer hora, porque tem o caráter da urgência, e uma das situações é somente durante o dia, beleza? Então vamos lá, vamos andar aqui, porque a gente tem muito chão pela frente. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Muito cuidado, esse último caso aqui muita gente confunde, mas eu vou falar aqui o caso que já está definido. Esse último caso aqui não se refere somente às comunicações telefônicas, esse último caso se refere que o Estado tem que tratar desse assunto de forma que ele vai buscar todos os outros meios possíveis. Não sendo possível, ele vai interceptar. Ou seja, o Estado vai tentar de todas as outras formas buscar provas, por testemunha, por laudo pericial, por corpo de delito, por imagem de câmera, todos os jeitos. Não, porque a interceptação telefônica, telemática, ou seja, de dados, a correspondência, o sigilo, ele é uma violação de intimidade muito grande. Então o Estado não pode fazer esse à torta e à direita, de qualquer forma. Ele tem que tentar tudo primeiro, para depois ele falar assim, ó, essa pessoa não vai encostar a mão na droga, ele é o chefão. Ele não encosta a mão na droga, ele não pega, ele só resolve isso pelo telefone. Se não interceptar, não vai ter jeito. No último caso, o Estado vai interceptar. Mas esse último caso não se refere a somente comunicações telefônicas, senão não seria possível hoje a interceptação de dados, que está previsto, inclusive, na lei de interceptações. Por isso que esse último caso aqui se refere a todos os outros, desde que feito por último. Né? Você tem que tentar todas as outras formas primeiro. Ou seja, para que seja violada a correspondência, comunicações telegráficas de dados e comunicações telefônicas, tem que se tentar todas as outras formas. Não conseguiu, por ordem judicial, você perde o afastamento do sigilo. Ordem judicial. A banca costuma mudar isso aqui para ordem policial. Não caia nessa pegadinha. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não pode haver quebra de sigilo para investigação administrativa. Não pode haver quebra de sigilo para causas cíveis. Somente para investigação criminal ou instrução processual penal. Somente quando tiver um crime. Instrução processual penal já está ali na fase de processo e a investigação ainda está na fase de inquérito. Então, investigação criminal ou instrução processual penal, pode haver esse afastamento do sigilo e, se for civil administrativo, não pode haver quebra de sigilo. Beleza? Cuidado, a banca costuma colocar aí que também na esfera administrativa, esfera civil, também pode haver quebra de sigilo. Não pode, tá? Somente por ordem também judicial. Vamos nos próximos incisos aqui que são muito importantes para a sua prova. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Isso aqui está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa denuncia um crime, ela não precisa identificar aquele policial, guarda municipal que teve aquela informação. O dia que ele vai lá no depoimento, ele não precisa falar quem é a fonte. Ele somente fala, recebemos informações, não precisa falar, tá? Outra coisa que cai bastante na prova é livre locomoção no território nacional em tempo de paz. O que a banca costuma mudar aqui, ó? Ela coloca assim, em tempo de paz e de guerra, ela costuma colocar em qualquer tempo, cuidado. Essa livre locomoção no território nacional, a Constituição diz que é somente em tempo de paz, tá? Se a banca colocar em qualquer tempo ou tempo de paz e de guerra, você vai marcar como errada. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Esse aqui, ó, é campeão de cair, tá? Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa de autorização para reunião. Não precisa. A banca costuma colocar que precisa de autorização. Independe de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá. Direito de reunião. Vou apagar isso aqui. Direito de reunião. Lembrando que tem outras dicas aqui da Cachoeiro, tá? Da GCM de Cachoeiro. Se você ficou na dúvida qualquer coisa, que volta nas outras dicas que a gente tem dica disso aqui. Então, ó, direito de reunião. Cai na prova demais. As pessoas vão se reunir pacificamente em local aberto ao público, sem armas. Não pode frustrar outra reunião, isso aí você já sabe. Agora eu te pergunto, autorização precisa? Autorização não precisa. O que é autorização? Pode fazer? Não precisa. Aviso prévio. Aviso, estou só avisando, eu não estou pedindo. O aviso prévio precisa. Esse precisa, esse não precisa. Autorização não precisa, avisar precisa. Aqui, ó, se precisasse autorização, o Estado poderia falar sim ou não. Ele não precisa falar sim ou não, ele só vai ser avisado. Ó, estamos fazendo a reunião no parque tal hora e tal hora. Se não tiver outra reunião anteriormente convocada para lá, o Estado só vai ser avisado. O Estado aí com letra maiúscula, que pode ser um local municipal, pode ser um local estadual, ou pode ser um local da União Federal.
aquela autoridade competente vai ter que ser avisada. Ah, vai ser num parque estadual? Então vai ser o direito de reunião naquele parque estadual, vai ter que ser avisado ao Estado, ao governador, né, a secretaria do governador correspondente. Se for municipal e via de regra federal, cada um vai seguir aí a sua autoridade competente que vai ter que ser avisada. Outras coisas importantes também para a gente saber. Tem várias coisas aqui que você tem que saber, tá? Várias coisas que você tem que saber. Dá uma lida aí em direitos de propriedade, desapropriação e uso de bem público por tempo determinado. Cuidado, não confunda a desapropriação, que é do artigo 5º, o inciso 24 com 25. O 24 fala que para desapropriação, ou seja, vai tirar da propriedade, vai tirar aquela pessoa daquela casa, vai tirar aquele bem daquela pessoa para sempre, nunca mais ela vai ter aquele bem. Como o Estado pode fazer isso? Por necessidade, utilidade pública ou interesse social. A pessoa tem uma casa ali num local em que precisa passar uma rua para fazer ali um anel rodoviário. É utilidade pública. Só que essa pessoa que vai ter a sua casa desapropriada, ela tem que ter justa e prévia indenização. Ou seja, a indenização tem que ser antes. Ah, não concordou. Aí a prefeitura ou o Estado, quem quer que seja, vai entrar na justiça e o Poder Judiciário vai decidir. Se o Poder Judiciário decidir a favor do Estado, do município, do federal, essa pessoa vai ter o dinheiro aí numa conta e vai tirar ela lá à força. Justa e prévia indenização, e essa indenização é em dinheiro. Dinheiro. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Qual que é o caso previsto? Que a pessoa vai ter que ser desapropriada sem dinheiro quando ela estiver usando o terreno dela, está lá no finalzinho da Constituição, lá na ordem social, quando ela estiver usando o terreno para plantar plantas psicotrópicas. Aí ela vai ter essa desapropriação sem indenização em dinheiro. Está plantando ali a erva do Satanás, né? O cabelinho de bruxa, e ela pode ser desapropriada, sem direito à indenização. Fora esse caso, via de regra, a pessoa vai ter que ser indenizada em dinheiro. O que a banca costuma colocar aqui? Que a indenização é posterior, ou que a indenização aqui não é em dinheiro. Cuidado, a indenização é em dinheiro e ela tem que ser prévia. Isso no caso da desapropriação. Por que a banca gosta disso aqui? Porque ela quer te confundir a desapropriação com esse aqui, ó. No caso de iminente perigo público, ou seja, aqui tem uma coisa acontecendo. A desapropriação tem um processo, nem que seja um processo administrativo, né, para avaliação da coisa que demora. Aqui não, está acontecendo iminente perigo público. Aqui a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Usar não é desapropriar, é usar. Aqui é temporário. Assegurado o proprietário indenização ulterior se houver dano. O que significa ulterior? É o contrário da outra, né? A outra indenização é prévia, essa indenização é posterior. Por que, professor, que é posterior? Ulterior aqui, eu nunca vi essa palavra. Só pode ser posterior, que só vai indenizar se houver dano. Só vai indenizar se houver dano. E se só vai indenizar se houver dano, essa indenização só pode ser posterior. Exemplo muito comum na doutrina, tem uma casa pegando fogo aqui, ou tem um prédio pegando fogo e tem uma casa do lado dela. Para combater o incêndio do prédio, tem que invadir essa casa, o dono não está lá, o bombeiro vai destruir esse portão, vai entrar, vai colocar lá a escada, vai entrar com o caminhão, vai combater o incêndio do prédio e vai embora. Se quebrou o portão lá e não tiver jeito de encaixar ele de novo, vai ser indenizado, ou seja, houve dano. Se não houve dano, vai embora tranquilamente. Ou seja, no caso de uso do bem particular, no caso de iminente perigo público, só vai ter indenização se houver dano, beleza? Cuidado com isso. A banca gosta muito de cobrar esse inciso. Eu vou falar um pouco agora, para a gente finalizar esse artigo 5º dos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais têm grande chance de cair pelo menos um ou dois deles na sua prova. E a gente vai partir aqui para o artigo 6º, onde eu falei com você, a gente está aí com metade, pouco menos da metade do nosso Vale Tudo. O artigo 5º realmente é um artigo grande. Eu vou fechar aí os 30 minutos do artigo com o artigo 5º falando dos remédios constitucionais. Não vou nem entrar no mérito da Constituição, senão não vai dar tempo, beleza? Então aqui, falta o 6º, forma de governo, não vou esquecer isso aqui não, tá? Vou apagar aqui, se você não tiver anotado, anota aí. Mas a uma altura dessa do campeonato, você já está com o edital todinho aí, impresso, colado na cabeceira da sua cama, né? Não pode deixar aí para ler o edital nos últimos 45 segundos do tempo, não. Então vamos lá, vem comigo aqui. Habeas corpus. Primeiro, o que é um remédio constitucional? O Estado também tem que obedecer à Constituição. Seja o presidente, seja qualquer pessoa, tem que obedecer à Constituição. Só que em algum momento o Estado pode cercear algum direito da pessoa. O que o Estado diz? O seguinte, tá vendo essa Constituição aqui? Todo mundo tem que obedecer ela, inclusive eu. Se eu, Estado, violar algum dos seus direitos,
que você pode fazer? Você pode tirar essa carta na manga, ou seja, você vai tirar esse trunfo que você tem contra mim. Então, se o Estado te cercear a liberdade, cobrar o seu direito de ir e vir de forma ilegal, você pode entrar com habeas corpus. Ah, mas como é que eu vou saber que é ilegal? Você entra com habeas corpus. E ali o Poder Judiciário vai julgar se você tem ou não aquele direito. Então, o que é o habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional, é uma garantia constitucional que você tem quando você está cerceado no seu direito de locomoção. Locomoção. Tem o habeas corpus preventivo, que é aquele que a pessoa está em via de regra de ser presa, ou quando ela já está presa, que é o habeas corpus repressivo. Direito de ir e vir. Então, toda vez que tiver o direito líquido e certo de ir e vir, o direito líquido e certo de locomoção, o remédio constitucional é habeas corpus. Por que a Constituição diz habeas corpus? Tem o corpo do latim. Ou seja, a pessoa está presa ou em vias de ser presa. Sofreu coação na sua liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. O remédio constitucional correto é o habeas corpus. Se o direito violado pelo Estado for um direito de conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, informações pessoais relativas à pessoa do impetrante, ou seja, aquela pessoa que está entrando na justiça, impetrante, o remédio constitucional é habeas data. O habeas data é um remédio que serve para aquela pessoa que não tem o conhecimento das informações a respeito dela. Eu vou no hospital e falo, eu quero a minha ficha. Estou mudando de estado. Estou mudando de Minas Gerais para a Bahia. Eu quero pegar minha ficha médica, quero ter o conhecimento que eu vou passar para o médico que vai atender lá. Eu tenho algumas restrições que eu quero que o médico lá saiba. Aí o hospital, mesmo que seja um hospital privado, mas ele tem um caráter público, ele fala, não vou deixar você ter o conhecimento dessas informações relativas à sua pessoa. Sou eu que estou sendo prejudicado, eu entro para mim mesmo. Se for informação que eu tenho interesse, mas não são informações minhas, o remédio é outro. Aqui o remédio serve para conhecer informações relativas à pessoa do impetrante. Foi negado isso. O Estado ou algum órgão, mesmo privado, alguma empresa privada, por exemplo, a SPC, me negou, falou que eu estava com o nome sujo, fui lá na loja comprar, falaram que estava com o nome sujo, eu fui lá, pedi o conhecimento, não me deram o conhecimento. Conhecimento de informações, mesmo a SPC sendo uma empresa privada, tem um caráter público. Então, conhecimento de informações, habeas data. Eu não tive acesso às minhas informações, eu entro com habeas data. Tenha os dados, tenha as informações. Só que o habeas data serve para duas coisas. Serve para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante e ele também serve para a retificação. Retificação aqui é com E, tá? Retificação. O que é retificação? É consertar, retificar. O que é retificar o motor? Não é consertar ele? Então, retificação com E é consertar. Ratificação é concordar, tá? Retificação de dados. Retificação de dados, quais dados? Dados da pessoa do impetrante. Aqui, ó, eu não tive o conhecimento da informação, me negaram o conhecimento, eu entro com habeas data. Aqui não, eu tive o conhecimento, vi que essa informação estava incorreta e quero retificar, quero consertar. Se me negar retificação, que é um direito líquido e certo de conhecer, de retificar os dados para os dados corretos, eu posso entrar com habeas data. Cuidado, se for negado o direito de certidão, a doutrina já decidiu que o direito de certidão é mandado de segurança. Que mandado de segurança visa direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem por habeas data. O que está dizendo isso aqui? Isso é um direito líquido e certo. Esses dois são direitos líquidos e certos, são aqueles direitos que não geram discussão. Você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de conhecer seus dados, você tem o direito de verificar seus dados. Não são direitos que geram discussão, são direito líquido e certo. Só que esses dois direitos líquidos e certo têm remédios específicos. Agora, é um direito líquido e certo. Eu passei em primeiro lugar no concurso, não me chamaram, chamaram o segundo lugar, que era sobrinho do prefeito, não me chamaram. Eu tenho o direito líquido e certo de ser chamado primeiro, que eu passei em primeiro lugar. Mas só que não tem a ver com locomoção, é um concurso público, não tem a ver com conhecimento de dados, não tem a ver com retificação de dados. Eu passei no concurso público e não me chamaram, quem estava abaixo de mim não me chamaram. É um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Esse direito líquido e certo, o remédio para ele, quando ele foi violado, é o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio que serve para várias outras coisas. Esses dois remédios são específicos. Esse aqui é um remédio mais amplo. É como se fosse um remédio que serve para dor de cabeça, febre, dor na garganta, várias coisas. Então, o remédio, mandado de segurança, serve para tudo isso. Serve, inclusive, para certidão.
Certidão não são os dados. Certidão é só um papel atestando alguma coisa. Essa certidão, se foi negada, é um mandado de segurança. Então, se a prova te contar uma historinha, você vai perguntar para a prova, o que foi negado? A pessoa foi no SPC e chegou lá, negaram a certidão para ela. Mandado de segurança. Não, a pessoa foi no SPC, deram a certidão para ela, falou que ela estava devendo. Ela conseguiu provar que não estava devendo e pediu a retificação. O que foi negado? A retificação. Então, é habeas data. Se foi negada a certidão, mandado de segurança. Se foi negada a retificação ou conhecimento, habeas data. Isso aqui muita gente faz confusão, não quero que você erre. Não só de olhar a certidão vai marcar no mandado de segurança, não. Se tiver certidão, você olha se ela que está sendo negada. Foi negada a certidão, mandado de segurança. Foi negado conhecimento ou retificação de dados, habeas data, beleza? Muito cuidado também com o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo é quando várias pessoas vão entrar em coletividade. Suponhamos aqui, no exemplo que eu dei, que do primeiro ao 10º lugar do concurso não foi chamado. Chamaram o 11º, que era sobrinho do prefeito. Aqui eu posso entrar com mandado de segurança para todo mundo ao mesmo tempo. Mandado de segurança coletivo. Só que para impetrar o mandado de segurança coletivo, tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Representação no Congresso Nacional. Ou seja, tem que ser um partido político que tenha no mínimo um deputado. O que é o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Tem que ser um partido político que tenha no mínimo um senador ou um deputado. Então, com representação no Congresso Nacional, quer dizer que tem que ter um aqui ou um aqui. Entendeu? Congresso Nacional é a fusão dos dois. Então, se o partido político tiver um deputado federal eleito ou um senador eleito, ele tem representação no Congresso Nacional. Ou entidade de classe, entidade sindical, há pelo menos um ano constituída. Então, se a entidade de classe tiver pelo menos um ano, ela também pode entrar com mandado de segurança coletivo. Outro remédio constitucional, cuidado, se você estiver confundindo isso aqui, volte na nossa aula, porque isso aqui é apenas uma revisão. Outro remédio constitucional que muita gente confunde, mandado de junção. O que é o mandado de injunção? O mandado de junção é quando falta a norma regulamentadora. Exemplo, a pessoa quer... Aqui, ó, tem uma pessoa aqui, ó. Ela tem o direito dela, só que o direito está do lado de cá. O Estado fala o seguinte, ó, você tem esse direito e eu vou fazer uma norma aqui, ó, para você chegar no seu direito. Só que o Estado não fez essa norma e essa pessoa quer exercer o direito, mas não consegue exercer o direito porque não tem a norma. O Estado falou que ia fazer e não fez. Ela vai no Poder Judiciário, entra com recurso, entra com um remédio, entra com a garantia chamada mandado de junção. Aí o Poder Judiciário vai e faz assim, ó, aqui, ó, o seu mandado de junção vai ser uma ponte temporária até o Estado fazer essa lei. Então, o mandado de junção é quando falta a norma regulamentadora e eu não consigo exercer o meu direito sobre cidadania, sobre nacionalidade, porque o Estado não fez a lei. Então, o Poder Judiciário vai me dar um mandado de junção, que é uma ponte temporária que serve para mim, para eu exercer esse direito, porque falta a norma regulamentadora. Mandado de junção é um remédio constitucional para suprir falta de norma regulamentadora. Toda vez que te falar que falta norma, falta decreto, falta lei, a resposta é mandado de junção. A ação popular, que é o último remédio que a gente vai estudar aqui, o pulo do gato dela são duas coisas. A primeira é que você tem que saber que para impetrar a ação popular, a pessoa tem que ser cidadã, ou seja, tem que ser um cidadão. Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Se a banca colocar pessoa, você vai marcar como errada. A ação popular precisa de ser cidadão, porque é para atos contra o patrimônio público, cultural, meio ambiente. É um remédio constitucional mais cidadão, de cidadania. É um ato de cidadania. Quando você sabe que aquele prefeito ali está jogando um lixo no rio, aí você vai entrar com a ação popular. Você tem que ser cidadão. Se você não fizer isso de má fé, ou seja, não fizer isso só para atrapalhar a vida do prefeito, você não paga custas. Se você fizer de má fé, ou seja, aquela briga ali que tem cidade pequena, do prefeito A com aquele candidato que perdeu, o cara fica entrando com ação popular somente para atrasar as obras do prefeito, ou seja, está fazendo isso de má fé, ele vai pagar além das custas do processo, não é 0,800, ele ainda vai pagar o ônus da sucumbência, ou seja, o advogado da parte contrária. Via de regra, se tiver de boa fé, ele não paga nenhum nem outro. Lembrando que esses dois aqui, ó, são 0,800. E os outros, via de regra, são pagos. Via de regra. A Constituição garante que o habeas corpus e o habeas data, independente de a pessoa ser milionária ou ser pobre, ela não vai pagar. Beleza? Cuidado, remédio constitucional. Grande chance de cair na sua prova. Isso aqui é apenas uma revisão com poucos minutos. Beleza? Então vamos aqui ao nosso artigo 6º, que eu falei com você, que tem grande chance de cair na sua prova. Aqui fala dos remédios constitucionais, tem que dar uma lida nesse artigo 5º, tá? Antes da prova, a prova é amanhã. Eu só tenho um tempo. O que eu vou fazer, professor? Estou muito ansioso. Pega o artigo 5º e leia. Leia o artigo 5º ali tranquilamente, sem pressa,
né? Não vai dar muito tempo para você fazer exercício, mas dá uma lida no artigo 5º, tenho certeza que você vai achar uma ou duas questões na sua prova que vai ser clareada aí por essa leitura do artigo 5º de forma seca, ou seja, sem muita interpretação, beleza? Então vamos lá, ó. Artigo 6º trata dos direitos sociais. Os direitos sociais, por que eu estou te falando? Olha o que está escrito aqui, ó. Emenda Constitucional 114 de 2001. Essa emenda constitucional 114 de 2001 está começando a cair mais agora, de 2023 para cá, começou a cair mais, porque essa emenda constitucional que muita gente não sabe que ela está aqui no artigo 6º. Muita gente acha que o artigo 6º é só isso aqui, só que tem um parágrafo único. Tem gente, inclusive, que já me mandou print de material, que o material dela nem tem esse parágrafo único aqui. Então, muito cuidado. Os direitos sociais são educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade e infância e assistência aos desamparados. Coisa que eu quero chamar a sua atenção. Tem um mnemônico para você lembrar isso aqui. Cada um tem um. Dilma sem PTT, temos lápis demais, então não quero confundir isso aqui. Ah, professor, não tem nenhum mnemônico do artigo 6º. Me chama no meu Instagram, @magna644, que eu passo para você. Só que, todavia, no entanto, eu quero que você preste atenção em alguns aqui. Principalmente esse, ó. Previdência social. Eu já vi a banca mudar isso aqui para previdência privada. Mesmo que você tenha um mnemônico lá que comece com pré ou com P, você vai errar isso aqui se você não prestar atenção. Previdência que está aqui nos direitos sociais é previdência social. Previdência privada não é um direito social, certo? Cuidado com a palavra previdência. Cuidado que previdência tem que ser social. Previdência privada é errado. Cuidado, proteção à maternidade e à infância. Já teve banca, não foi uma nem duas vezes, que mudou isso aqui, ó, colocou proteção à maternidade e à juventude ou adolescência. Não quero que você erre isso aqui, tá? A proteção é a maternidade e a infância. Proteção à juventude está lá na ordem social, não está aqui nos direitos sociais. E assistência aos desamparados. Eu já vi um aqui que colocou assistência aos desempregados, né? Porque sabe que às vezes o candidato só marca no mnemônico lá o início das palavras, faz uma palavra lá e o cara vê assistência aqui, o que vier na frente ele está marcando. Cuidado, assistência aos desamparados. Onde eu quero chegar? Parágrafo único. Isso aqui, ó, é uma coisa que já aconteceu no Brasil e eu vou te falar aqui, eu vou ler e ver se você sem eu falar, você sabe o que é isso aqui. Já existia, só que não estava na Constituição. Aí no último governo, sem ser o governo aqui do PT, no governo anterior, que é do Bolsonaro, eles colocaram isso aqui na Constituição. Não foi Bolsonaro não, tá, gente? É a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um projeto da Câmara dos Deputados. Não está puxando saco nem para um lado nem para o outro aqui, porque não faz nem diferença. Só estou falando um ano, foi em 2021. O que colocaram aqui? Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito, ou seja, não é todo brasileiro não, tá? Não é todos não, é em situação de vulnerabilidade social. Terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente. O que é programa permanente de transferência de renda? Você vai saber. Cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal orçamentária. O que é isso aqui? Já existia, só que não estava na Constituição. Isso aqui é o que lá já antigamente já chamou Vale Gás, depois chamou Bolsa Família, mudou de nome para Auxílio Brasil, agora chama Bolsa Família de novo, ou seja, cada um tenta ser o pai dessa criança, porque isso aí chama voto, né? Esse Bolsa Família gera muito voto. Por isso que cada um chama de um jeito. Um chama de Bolsa Família, o outro vem e chama de Auxílio Brasil. O que é? O Programa Permanente de Transferência de Renda. Nada mais é do que isso. É tirar dinheiro de quem tem mais e dar dinheiro para quem tem menos. Pega o dinheiro dos pagadores de impostos e paga ali uma renda básica familiar para aquela pessoa que tem vulnerabilidade social, aquela pessoa que não consegue suprir as necessidades básicas aí de alimentação, de higiene básica. Então o Estado dá esse dinheiro. Hoje está na Constituição. Então hoje o Bolsa Família, não com esse nome, o Auxílio Brasil não com esse nome, mas são a mesma coisa, Programa Permanente de Transferência de Renda está na Constituição, está no artigo 6º, parágrafo único. Isso tem grande chance de cair na sua prova, porque muita gente não sabe que isso está na Constituição hoje. Já vi cair 2 vezes e muita gente marcou isso como incorreta, porque fala assim, são direitos sociais. Quando coloca isso aqui, o cara falou assim, eu nunca vi isso. A pessoa está estudando com material desatualizado ou não atentou para isso aqui. Beleza? Cuidado. Parágrafo único do artigo 6º, muito grande chance de cair na sua prova. Beleza? Beleza. Vamos aqui agora, eu vou dar um salto aqui, porque a gente não tem esse tempo. Artigo 7º você tem que estudar, não tem jeito, tem que estudar o artigo 7º todo que faz parte dos direitos sociais, não tem como correr muito não. Então vamos aqui que eu disse que eu ia falar aqui sobre chefia de Estado, forma de governo,
para você acertar isso na hora da sua prova. Eu acho, assim, tô sentindo no meu coração que vai ter pelo menos uma questão. Geralmente a banca não coloca isso à toa não, tá? Sistema de governo, forma de governo, sistema... chefia de Estado e chefia de governo. Então, ó, vamos entender isso aqui, ó. Forma de governo, sistema de governo. Deixa eu ver como é que tá no seu edital aqui, porque eu vou falar igualzinho tá aqui, porque tem mais coisas que daria para falar aqui, mas eu não vou falar porque eu não quero te confundir. Deixa eu só ver do jeito que a Vale me passou aqui do edital, pra gente não confundir isso aqui. Eu tô achando que só fala de chefia, porque a Vale copiou e colou o edital aqui pra mim, ó. Fala assim, forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo. Então vamos lá, forma de governo e sistema de governo. Ó, a forma de governo é república. República. Então no Brasil a forma de governo é república. Res é coisa, pública é pública, né? Coisa pública. Tudo é público, tudo que é público é de todos. República. República. Ou seja, república. República. Vou colocar até separado aqui para a gente sublinhar, né? Coisa pública. Ou seja, não é do governo. Tudo que é do governo é de todos. Então a forma de governo é república. O sistema de governo é presidencialista. Presidencialista. Como eu vou gravar isso aqui, professor? Ó, forma de governo, se você colocar aqui, ó, FO com GO, dá fogo. Aí o que as pessoas fazem aqui para lembrar? Fogo na República. Sistema, lembra a palavra sistemático. Então, o presidente é sistemático. Então, toda vez que falar de presidente, você fala que ele é sistemático. Presidente sistemático, então o sistema de governo é presidencialista. Ou presidencialismo, como queira. Toda vez que eu falar forma de governo, é república. Forma de governo, fogo na república. Não está escrito ali, não sei. Forma de Estado. Esse aqui também é fácil de falar, ó. Forma de Estado é federação ou federativo. Ou seja, é formado por várias unidades federativas. Como é que você vai lembrar isso aqui? FE. Federação, forma de Estado. Forma de Estado federativo. Beleza? Dito isso, se foi muito rápido para você, dá uma parada e anota isso aí, ó. Fogo na República, o presidente é sistemático e FE. Certo? Forma de Estado federativo. Chefia de Estado, chefia de governo. Esse é interno. Interno. Esse é externo. No caso do Brasil, o presidente da República faz as duas funções. No Brasil, ambas as funções são exercidas pelo presidente da República. A gente conhece desse jeito. Mas em alguns estados, a chefia do Estado, ou seja, representar o país lá fora, é função, talvez, de uma monarquia, de um rei, como no caso da monarquia inglesa, como no caso do Reino Unido. Ou pode ser também de um presidente. E a chefia de governo, ou seja, internamente, quem governa é o primeiro-ministro. Em alguns estados são assim. Ou seja, internamente quem governa é o primeiro-ministro, mas quem representa o país lá fora é o presidente. Nesse caso de parlamentarista, aqui onde tem um presidente, ele tem só a função de chefia de Estado, ele vai representar o país fora do país. A chefia de governo, executivamente lá dentro, quem decide é o primeiro-ministro. Ele está aqui na função de chefe maior de governo. No caso do presidencialismo, no caso do Brasil, o presidente da República tem essas duas funções aqui, tá? Então, ó, no caso lá do Reino Unido, é uma monarquia parlamentarista, né? O rei lá, ou a rainha, ele representa o Estado fora do Estado, né? Ele tem a chefia de Estado e a chefia de governo é do primeiro-ministro. No caso do presidente, a chefia de governo e a chefia de Estado é tudo na função do presidente aqui. Lembrando que chefia de Estado é representar o Brasil lá fora e chefia de governo que são as decisões internas. Beleza? Só com isso aqui eu tenho certeza que você resolve a questão disso aqui se cair. Então, dito isso, a gente tem aula aqui só disso. Se você não é aluno da Vale, considere ser aluno. A gente tem uma aula que eu falo bastante tempo, aqui é rapidinho, VaptVup, porque a gente não tem muito tempo, né? Estamos aí com 47 minutos, dá para chegar onde eu quero chegar aqui. Beleza?
Vamos chegar então no artigo 144. O artigo 144, chance de cair na sua prova, eu não vou falar 100%, porque eu seria leviano, né? Chance de cair na sua prova enorme, grande. Se eu pudesse apostar, né? Nisso eu apostaria aí uma razão aí de 9 para 10, né? 9 chances, ou 9,9 de cair. Então, uma questão que pode ser tirada do artigo 144. No finalzinho dessa aula aqui, eu vou falar de ordem social, eu vou falar de uma questão que pode ser que vai cair na sua ordem social, beleza? Eu acho também que vai ter uma questão de ordem social, estou sentindo isso. E o artigo 144, o que você tem que saber? Tudo. Tudo do artigo 144 você tem que saber. A gente tem poucos minutos, mas eu vou falar 48 e alguma coisa. Vou falar aqui, e nesses 10 minutos eu vou falar de artigo 144 e no finalzinho eu vou falar de ordem social. Eu espero que esse Vale Tudo esteja bem recheado de coisas para você. Estou falando muito rápido. Se você não conseguir acompanhar, coloca na velocidade menor aí. Tem gente que coloca na velocidade maior, tá? Fala muito rápido, que a minha vontade aqui é de passar o maior tempo, o maior conteúdo possível. Se você está assistindo até agora, não deu o seu like, ajuda aí. Dê seu like, já vale. Só o que eu vou falar de artigo 144 que já vale o seu joinha. Se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu comentário aqui embaixo. Beleza? Qualquer dúvida, @magna644, me adiciona lá. Mesmo se não tiver dúvida, me adiciona lá, beleza? Dito isso, artigo 144, sem mais delongas. Quer conhecer os simulados da Vale? Clique aqui embaixo, tenho certeza que você vai se preparar de uma forma muito mais eficiente. Artigo 144. Fala da segurança pública. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, o Estado tem o dever de zelar para a segurança pública, mas toda a população ela é detentora desse direito. E ao mesmo tempo que ela é detentora do direito, ela ao mesmo tempo ela tem a responsabilidade pela segurança pública. Tem um papel duplo, papel de direito, né? Está no polo passivo, ou seja, ela é detentora do direito, mas também está no polo ativo. Ela deve zelar pela segurança pública. É exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Os órgãos de segurança pública têm que estudar eles, tá? Não tem como fugir deles, não. Então vamos nos órgãos de segurança pública do artigo 144. Copie isso aqui se você não copiou. Beleza? Anota, jovem, anota, rapaz, anota, moça, anota isso aqui. Porque quando você anota, você não erra. Quando você só guarda na mente, vem outra matéria por cima e vai acumulando, você erra. Então, artigo 144. O artigo 144 traz os órgãos de segurança pública. Lembrando que, não creio, né, acho que não vai cair, órgão de segurança pública. Mas vale para você lembrar que a Guarda Municipal não estava nesse órgão de segurança pública, ainda não está na Constituição. A Guarda Municipal não está nos órgãos de segurança pública. Só que o STF hoje bateu o martelo que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública equiparado. Então, se te perguntar de acordo com a Constituição Federal, coisa que eu não creio que vão fazer isso, mas se te perguntar de acordo com a Constituição Federal, Guarda Municipal ainda não é um órgão de segurança pública, já tem uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para transformar as guardas municipais em policiais municipais, em polícias municipais. Se isso acontecer, vai entrar aqui no rol de segurança pública, por enquanto não está. Ela é um órgão de segurança pública equiparado por força aí de uma determinação do relator do STF. Mas, de acordo com a Constituição, Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Metropolitana não está aqui. Se entrar depois, deve entrar como Polícia Municipal. Então, hoje temos os órgãos de segurança pública. Temos a PF, que é a Polícia Federal, temos a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, temos a PFF, Polícia Ferroviária Federal, temos as PCs. Por que está no plural? Porque cada estado tem a sua, PCs, Polícias Civis. Temos as Polícias Militares, porque cada estado tem a sua, inclusive o Distrito Federal, assim como as PCs. E também os Corpos de Bombeiros Militares. Por que está no plural? Cada estado tem o seu. E aqui eu tenho, para fechar aqui, os órgãos de segurança pública, de acordo com a Constituição, lembrando que de acordo com a STF, a Guarda Civil Municipal vai figurar aqui no mesmo patamar, as polícias penais. As polícias penais, eu tenho que chamar aqui a sua atenção. Aqui eu posso falar que é mantido pela União, aqui eu posso falar que é mantido pela União, aqui eu posso falar que é mantido pela União, aqui eu falo que é subordinado e mantido pelos governadores de estado, aqui também e aqui também. Ou seja, aqui é subordinado ao presidente da República, os 3 primeiros, aqui é os governadores de estado dos territórios do Distrito Federal, bem como esse. As polícias penais foi incluída na emenda 104 de 2019. Antigamente chamava agente penitenciário, né? A emenda 104, emenda constitucional 104 de 2019, acrescentou as polícias penais. Chamava agente penitenciário, hoje chama polícia penal, por força dessa PEC, né, que era um projeto de emenda constitucional, que virou aí, depois de aprovada, que virou a PEC 104, que virou a emenda constitucional 104 de 2019.
transformou agente penitenciário em polícia penal. Só que a polícia penal colocou o inciso, que é o inciso 6, todas as polícias penais junto. Federal, que são os policiais penais que trabalham nos presídios, nas cadeias federais, os policiais penais estaduais e os policiais penais distritais. Vamos colocar DF aqui, né? Distrital. Então aqui, ó, vai depender. O policial penal estadual vai ser subordinado ao governador, o policial penal federal ao presidente da República, o policial penal distrital ao governador do Distrito Federal. Dito isso, o que, é que você vai fazer? Você vai lá na Constituição, vai pegar as atribuições do parágrafo 1º do artigo 144, tem as atribuições da PF. Da PRF é o mais fácil, policiamento ostensivo das rodovias federais, que é o parágrafo 2º. No parágrafo 3º está escrito a competência da PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. As PCs, Polícia Judiciária, apuração de infração penal, Polícia Judiciária, exceto a da União, ó, exceto União, porque a União, a Polícia Judiciária da União é a PF. Então, as infrações penais de competência da PF é de competência da PF. Se a infração penal não for de competência da PF, ela é de competência da PC. Lembrando que eu tenho outro exceto aqui, exceto militares. Então, a PC não apura crimes militares. Cuidado, a atribuição da PC em apuração de infrações penais, ela é a Polícia Judiciária, exceto a competência da PF, que a competência da PF são os crimes aí federais que têm interesse da União, exceto os crimes militares. Infrações penais militares é de competência dos próprios militares. Então, ó, BM e Corpo de Bombeiro, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública e atividade de defesa civil. Então, cuidado, não confunda um com o outro aqui, ó. Cuidado, muita gente erra. Chance de cair na sua prova, 9 em 10. 9 em 10. Toda vez eu falo isso, toda vez cai, toda vez tem gente que erra. Guerra avisada não mata soldado. Tá avisado. Anote isso aí na cabeceira da sua cama, na porta do seu guarda-roupa, que se você não anotar, você vai errar. Toda vez que você guarda sua mente, você erra. Não deixe para a última hora. Polícia Penal, aí o que eles fizeram aqui, ó? Colocaram o 5º A. O 5º A trouxe a competência das polícias penais. Eu vou até trazer aqui para você que tem chance de cair grande na sua prova, porque é novo, né? É de 2019, mas é novo. Né? Em relação à Constituição, que é de 1988, é novo. Então vamos lá, ó. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, ou seja, a Polícia Penal tem federal, estadual e distrital. Ela pertence à unidade federativa. A unidade federativa pode ser qualquer uma delas aí, né? Pode ser uma unidade federativa federal, ou seja, uma cadeia federal, estadual ou distrital. Por isso que não falou qual que é qual aqui. Então, qual que é a competência da PP, da Polícia Penal? Competência: segurança dos estabelecimentos penais. Na Constituição, gente, lá na cartilha, lá no Estatuto, tem outra coisa. Aqui é só atribuição constitucional, beleza? Eu já vi cair numa prova aqui de guarda, uma prova de guarda municipal, esse parágrafo 6º aqui, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, ou seja, os militares estaduais, são forças auxiliares e reservas do Exército, não é das Forças Armadas. Se cair Forças Armadas aqui tá errado, tá? O caráter de infantaria. Por que é a Força Auxiliar e Reserva do Exército, a Polícia Militar e os bombeiros militares? Porque o trabalho da polícia e dos corpos de bombeiros é no solo, assemelha-se mais à infantaria, ou seja, ao combate do exército. Então, hoje, se o Brasil entrar em guerra, bate na madeira, ninguém quer isso. Se o Brasil entrar em guerra, vai ser chamado primeiro as Forças Armadas, e em segundo lugar, vai ser chamado aí os corpos, os bombeiros militares e os policiais militares, que são forças auxiliares e reservas do Exército. Inclusive, nos cursos de formação, tem treinamento para isso, beleza? E também, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores de estado, do Distrito Federal e dos territórios, porque as polícias penais federais subordinam-se ao presidente da República, beleza? Então, para sua prova, o que você tem que saber do artigo 144? Tudo. Mas esse parágrafo 8º, a chance de estar na sua prova, vou marcar ele todo. É 100, não vou falar 100%, porque eu vou ser leviano, né? 99,9%. Chance de cair na sua prova, artigo 144, parágrafo 8º, 99%. Por quê, professor? Porque é a atribuição da Guarda Civil Metropolitana, municipal, Guarda Municipal, como queira chamar, do Guarda Municipal na Constituição Federal. A maioria das bancas gosta de cobrar aquilo que tem a ver com o cargo. Então, você que vai fazer a prova para a Guarda Civil
municipal, metropolitana de Cachoeiro e Itapemirim, grava o que eu estou te falando. Artigo 144, parágrafo 8º, chance de cair na sua prova, quase que 100%. Não vou falar 100% para não ser leviano. Então, anota aí, é pequeno, mas você tem que saber. Os municípios poderão constituir, vou marcar o poderão aqui, porque já tem banca que muda para deverão. Poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Cuidado com isso, tá? A banca muda esse poderão aqui, ó, para deverão. Então, o município pode criar as guardas municipais. Qual que é a função da guarda municipal na Constituição? Proteção de seus bens, bens de quem? Do município. Serviços e instalações conforme dispuser a lei. Se você clicar aqui, ó, vai vir a lei das guardas municipais, que tem mais atribuições. Mas, constitucionalmente, é a proteção dos bens do município, serviços e instalações. Então, vamos lá no onde que eu estou te dizendo aqui, da ordem social, para a gente finalizar isso aqui, nesses 2 minutos. Falei que ia dar 2 minutos e deu 2 minutos aqui, ó. Vamos lá, quer ver? Onde que eu acho que vai cair na sua prova a ordem social? Vai cair mais outras coisas, mas isso aqui eu acho que tem grande chance, ó. Artigo 193, anota aí, vai cair na sua prova. A ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, ó, a base da ordem social é o primado do trabalho. E o objetivo, aqui, ó, o objetivo, o que é o objetivo? O bem-estar e as justiças sociais. Então, ó, não está marcando aqui, mas vamos que vai dar certo, ó. Objetivo, bem-estar e justiças sociais. O que é que a banca costuma perguntar? Justamente o que está aí. Vou apagar aqui, eu só vou voltar aqui, porque se você quiser dar um print aqui, você dá, ó. Beleza? Ó, dá um print aí, tempo, pronto. Ó, sem mais delongas para a gente não perder tempo. Ordem social, o que você tem que saber? Tudo que está no seu edital. Mas, ó, a base, ó, ordem social. Isso aqui é tão simples, mas tem gente que não atenta, o cara não chega nem no final aqui, porque o cara vai batendo no edital, isso que está lá no final e deixa. Então, a base da ordem social é o primado do trabalho. A base. E o objetivo, ou seja, onde ele está, isso aqui é onde ele se baseia e onde ele está querendo chegar. Ó, bem-estar, bem-estar e justiças sociais. Isso aqui é tão simples, é meio que um decoreba mesmo, só que muita gente erra. A base da ordem social é o primado do trabalho, o objetivo é o bem-estar e as justiças sociais. Só isso aqui já vale seu joinha, beleza? Onde está isso, professor? Lá no artigo 144, no artigo 193, beleza? Só isso aqui já vale seu joinha nessa aula. Então, se você ainda não é inscrito no canal, assistiu essa Vale Tudo todo, não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa as notificações aí, que é o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que dá para melhorar. O professor falou muito rápido, muito devagar, não tem problema. Pode ir lá deixar sua crítica, que eu sempre leio. Ficou na dúvida desse, qualquer assunto, vem aqui, ó, @magna644. Quer fazer simulado? Ainda tem tempo de fazer um simulado, aí está assistindo essa aula ainda tem um prazo para a prova? Adquira o simulado aqui na Vale, questões, tudo que você precisa para passar nesse e em outros concursos. Um abraço do professor Magna Cis, até o nosso próximo encontro.